A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de meditar em Deuteronômio, capítulo 18, o versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenha temor dele. Amado e queridos irmãos, uma das características do sinal dos tempos, nós sabemos que Jesus está muito próximo a vir buscar a sua igreja. Mas uma das maiores características do final dos tempos seria o surgimento de falsos profetas. Profecias extras bíblicas que não se encaixam nas escrituras sagradas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Todos os dias surgem profecias novas que não se enquadram na palavra de Deus. Amados, é tanta profecia, é tanto profetamento que surge nesses últimos dias, que só Jesus para ter misericórdia. Como se a palavra de Deus ela não se bastasse, se a palavra de Deus não bastasse, como se o que já está escrito nas escrituras não bastasse para nós, aí surgem essas profecias extras bíblicas que não cumprem. São profecias que não cumprem, meus irmãos. Então Deus ele nos dá uma advertência aqui nesse texto que nós lemos, em Deuteronômio, capítulo 18, 19 em diante. Eu queria me deter com vocês no versículo de número 22. Então Deus ele nos dá essa orientação. O povo hoje deixam de estudar as escrituras sagradas para ouvir profecias extras bíblicas. É mais fácil. É mais fácil você ouvir um profeta extra bíblico do que você estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus exige tempo, exige pesquisa, exige oração, exige meditação. Agora, ouvir da boca de profeta é muito mais fácil. Então tem profeta para todo lado. E Jesus disse que nos últimos dias surgiria estes falsos profetas. Muita balela, meus irmãos, é muita balela sendo profetizado nesses últimos dias. Eu já tive muito problema com isso, mas a minha esposa, nós já tivemos muito problema com essas falsas profecias. No início do meu ministério, quando eu me converti nos anos 87, eu tive muito problema com isso, meus irmãos, porque eu era anão na fé, eu não tinha conhecimento na palavra, e eu ouvia muito esses profetas, eu ouvia muito esses profetamentos de língua estranha. E nada disso se cumpriu na minha vida, pelo contrário, eu tive muita decepção. Eu quero contar aqui para os irmãos uma experiência que aconteceu comigo, quando a minha esposa, ela engravidou da minha filha Débora, que é a caçula. Eu tenho 3 filhas, tem a Grace Kelly, a Priscila, que é a do meio, né? A Grace Kelly é a mais velha, a Priscila é a do meio e a Débora é a caçula. Quando a minha esposa engravidou da Débora, meus irmãos, eu tinha muita vontade de ter um filho homem, porque já tinha vindo a Grace Kelly, que era mais velha, e a Priscila do meio. Aí quando a minha esposa engravidou da Débora, eu tinha muita vontade que viesse um filho homem. Então,
Era o meu sonho vir um filho homem. Aí uma profeta, na época eu congregava na Assembleia de Deus, aí uma profeta da Assembleia de Deus, ela colocou a mão na barriga da minha esposa e ela disse que era um varão. Minha esposa estava esperando um varão. Como eu era menino na fé, eu era muito criança na fé, eu comecei a dizer para todo mundo que era um varão. Nossa, a minha esposa está esperando um varão, aquela alegria tremenda. Comprei os enxoval tudo azulzinho, bonitinho, banheira tudo azul, esperando que nascesse um varão. Minha esposa, deu o dia da minha esposa dar à luz à criança, né? Nós marcamos a cesariana, ela foi para marcar a cesariana, já deixou tudo arrumadinho, ela foi, eu fiquei lá na espera, naquela expectativa, meus amados. Meus irmãos, quando o médico chegou e me deu a notícia e falou assim, quer saber o que é, pai? Eu já sabia, porque eu tinha certeza que era um varão, né? Porque aquela profeta tinha falado para mim. Eu era menino na fé, eu não tinha conhecimento na palavra. Eu não entendia a palavra de Deus. Aí quando aquele médico me falou que era uma menina, uma moça, irmãos, eu quase caí de costa. Fiquei decepcionado. Foi a mesma coisa de ter colocado um balde de água fria na minha cabeça. E a vergonha que eu passei depois, meus irmãos, porque eu não tinha condições de trocar os enxoval, e eu comprei tudo enxoval para menino homem. Aí eu saía com a minha filha, vestido com um enxoval de menino homem. Ela era mulher, né, a Débora. Eu saía com ela na rua, empacotada com enxoval de menino homem, e as pessoas falavam para mim, mas peraí, o senhor não falou que era um varão, que Deus tinha te dado, tinha prometido para você um varão, que era um varão? Então eu fiquei envergonhado. Por quê? Porque eu acreditei naquela profeta. Então os irmãos têm que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. Eu tive muita decepção com esse tipo de coisa, meus irmãos. Então, a gente tem visto muitos profetas, tanta profetada nesses últimos dias, profeta profetizando tsunami, profeta profetizando desgraça, profeta profetizando miséria, profetizando destruição, profetizando terremoto, tanta coisa que já está na Bíblia. Essas coisas já estão na Bíblia e vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Tsunami, queda de meteoros, são coisas que já estão na Bíblia. Vulcões em erupção, angústia entre as nações, guerra, terremotos, são coisas que já estão na Bíblia. E como que as pessoas ficam acreditando nesses profetas? Então a palavra de Deus, ela é clara, ela nos dá as orientações precisas. Nós não precisamos de outra palavra. Nós não precisamos de profecias extras bíblicas, já tem a Bíblia, já tem a palavra de Deus. Então a palavra diz assim, ó, quando o profeta, olha aqui, 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, então quando um profeta falar em nome de Deus, essa palavra tem que se cumprir. Você tem que examinar, meu irmão, a vida desse profeta e ver se realmente o que ele está falando é de Deus e colocá-lo à luz das Escrituras. Se não cumprir, não é de Deus. É o que está dizendo aqui, ó. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Então tem muita gente profetizando aí em nome de Deus, quando na verdade isso aí é vaidade. Tem muitos aí profetizando aí vaidade, tem muitos aí profetizando terrorismo para a igreja, quando na verdade Deus não falou. Tem muito profeta aí dando rajada de língua estranha aí, profetizando coisas que Deus não falou. Tome cuidado com isso, meus amados. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Então, meus irmãos, eu não me entusiasmo mais com essas coisas. Eu não sou nenhum entusiasta mais com essas profecias extras bíblicas, porque 99% dessas profecias não se cumpre. Não se cumpre. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas.
Então nós temos visto muita balela sendo profetizada nesses últimos dias com a igreja presente. Coisas que já estão na Bíblia. Porque Deus falou através do profeta fulano de tal, que vai haver terremoto, que vai ter guerra. Isso já está na Bíblia, meu irmão. Deus me mostrou um tsunami, e isso já está na Bíblia. Angústia entre as nações, guerra, terremoto, fome, já está na Bíblia. Então por que as pessoas são tão apegadas com esses vaidosos profetas? É muita vaidade, é um espírito de engano, é um espírito de vaidade nesses últimos dias. É muita perturbação para perturbar, para afrontar a noiva de Deus. É muita coisa, meus irmãos. É muita notícia falsa na internet. É muita notícia falsa nos canais do YouTube. É muita notícia falsa. A vinda de Cristo, ela não será precedida de nenhum sinal. A volta de Jesus para o arrebatamento, para o arpazo, ela não é precedida de nenhum sinal. Ela é uma vinda iminente. Ela é um fator surpresa. Ela vai vir como um laço sobre os moradores da terra. Aí me vem essa profetaiada, essa coiseiraiada. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova, meus irmãos. Isso tem se intensificado desde o ano 2015 para cá. Isso traz descrédito à palavra de Deus. Isso aí traz descrédito aos maranatas. Isso aí traz descrédito aos pregadores sinceros do evangelho. Marcam datas, não cumprem. Marcam semanas para Jesus voltar, Jesus não vem. Marca meses, Jesus não vem. Aí fica essa confusão toda aí. As pessoas descrédito. As pessoas começam a escarnecer. Começam a zombar dos pregadores do evangelho. Começam a fazer escarneio com a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Nós temos que ter naturalidade. Nós temos que ter conhecimento. Nós temos que ter graça. É muita confusão, amados irmãos. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos pesquisar a palavra. Eu continuo dizendo para você, seja um bereano, meu irmão. Seja um crente bereano. Pesquise. Corra atrás das informações. O que eu estou falando para você, você tem que pesquisar nas escrituras. Não é simplesmente abrir um canal no YouTube lá e começar a profetizar, e começar a despejar profecia, começar a despejar língua estranha. Simplesmente, isso é muito fácil. Eu quero ver agora a pessoa pesquisar na palavra, buscar na profundidade da palavra. Agora, tá cheio disso no YouTube. É muito canais de profetamento, de língua estranha, de revelação. É uma revelação toda hora. É Jesus aparecendo para esse povo toda hora. É Jesus mostrando o arrebatamento para esse povo toda hora. É Jesus revelando a data da sua volta toda hora. É crente vendo anjo toda hora. Meu Deus do céu, que confusão terrível. Que confusão. Crente vendo anjo, quando a Bíblia é muito clara sobre isso. Se outro anjo, ainda que um outro anjo, desça do céu e pregue outro evangelho, seja anátema. Paulo fala sobre isso, ou seja maldito, Gálatas 1, versículo 8. Então, meus amados, nós temos que ficar com a palavra. A nossa fé, ela tem que ser embasada na palavra, não é em profecias extrabíblicas, não é em falsos profetas, não é em rajada de língua estranha. Nós temos que ser embasado na palavra. E se alguém profetiza, se alguém dá rajada de língua estranha, você tem que colocar esse profeta à luz das escrituras. Você tem que examinar a vida desse profeta. Como eu disse aos irmãos no início do meu ministério, eu era criança na fé, acreditava nessas coisas. E essa profeta que deu essa profecia para minha esposa, quando a minha esposa engravidou da minha filha, dizendo que a minha filha era um varão, e eu acreditei nisso. Depois veio a minha filha, fiquei decepcionado. Depois eu fui ver a vida daquela profeta. Ela não tinha vida com Deus. Tem muita gente que não tem vida com Deus, que tem vida bagunçada. Aquela profeta, ela tinha uma vida bagunçada e estava profetizando, e eu estava acreditando. Por que eu estava acreditando? Porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. Então vamos ter cuidado, meus irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, nos ajude, nos dê a graça e a vitória.
em nome de Jesus. Amém.